Vai começar aquela maluquice. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor a coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O Sonic Cast! O Sonic Cast! O podcast é do Dia Cremoso! Motherfucker! Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando aqui, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus amiguinhos, para o episódio, episódio de número 55 do Sonic Cast, o 55, ou como diria Slipknot, F555M666. Bom, se bem que se você é o 555, eu sou o 666. Então, no caso, faltou uns 500 números para essa piada fazer sentido. Não tem problema. Quando eu chegar no Sonic Cast, episódio 555, eu volto a repetir essa piada. Não pensei em nada melhor do que isso para começar este episódio completamente louco e sem noção do Sonic Cast. Um episódio à la moda antiga, um episódio clássico do Sonic Cast, um episódio solo, somente com o Sonic, sem convidados, sem máscaras, só apenas o Soniquinho aqui em frente ao microfone, ele, seus alter egos, personagens e loucuras. Sim, é agora. Eu poderia chegar e falar que eu sou o arroba. Não vou fazer isso. Não vou fazer. Por quê? Porque dessa vez, quem veio ouvir aqui o Sonic Cast não veio ouvir por causa dos convidados. Não, está aqui por causa do Sonic. Aí você tá me perguntando, mas será que tem alguém que vem ouvir o Sonic Cast só por causa dos convidados? Sim, descobri a duras penas que sim. E vou contar, vou adiantar uma história inclusive. Estava eu olhando ali os stories no Instagram da galera compartilhando ali os podcasts mais ouvidos, seu top 5 podcasts e tudo mais. Aí eu passei pelo story de uma amiga minha, tinha vários podcasts ali legais, mas não tinha o Sonic Cast. Eu pensei, não, vou pegar no pé dela, né? Mandei pra ela, pô, faltou ouvir o Sonic Cast, hein? E botei uma carinha de choro pra ela. Sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim, só vi até hoje um episódio do teu programa. E nunca mais ouvi porque os convidados não me chamaram a atenção. Como assim, gente? Se tu, depois de 55 episódios, 2 anos e meio de programa, está ouvindo o Sonic Cast e esperando convidados interessantes, você está ouvindo esse programa de forma errada. Gente, pelo amor de Deus, está no título do programa Sonic Cast. Cast escrito com letra maiúscula, porque é uma palavra. Cast significa elenco, só que está escrito tudo junto, como se fosse uma palavra só. Ou seja, Sonic Cast, o elenco do Sonic junto com o Sonic. Pode ser as histórias, pode ser os convidados, podem ser os personagens, pode ser qualquer coisa, mas o elenco de quem está junto do Sonic ao longo da história. Isso, o nome explica tudo, gente. Tá no título, tá na abertura deste programa. Narrativa gonzo, quando o autor se joga dentro da história. Qual a lógica de vocês não entendem nada que a gente explica aqui? Mas enfim, aí eu fiquei pensando, eu tava ouvindo ali os podcasts e tudo mais, e eu fiquei pensando, cara, por exemplo, tem o podcast do Mano Brown, que eu ouço, acho um baita no podcast, eu gosto muito do Mano Brown, acho ele um cara muito foda. Aí eu fico pensando, as pessoas vão ouvir por acaso o podcast do Mano Brown por causa dos convidados que ele leva pro programa ou por causa do Mano Brown? Essa é a lógica do Sonic Cast, gente. Tivemos na nossa primeira temporada 20 episódios em que eu fazia tudo sozinho, que nós não tínhamos convidados. Depois, na segunda temporada, teve uns 2 episódios perdidos ali de Sonic Cast solo. Agora chegou na terceira temporada e pensei, cara, quer saber?
tá faltando eu fazer um Sonic Cast solo. Faz tempo que eu não faço um Sonic Cast solo. Essa minha amiguinha aí não entendeu, paciência pra ela, vai perder mais esse, porque não vai ter nenhum convidado que ela queira, só vai ter eu no programa, então se ela não gosta de mim, paciência pra ela. Mas vou dizer assim, até bom que ela não ouve, talvez tenha sido até um livramento, né? Ai, que coisa bem boa. Bom, aquele momento redondinho e raivoso adiantado aqui no início do programa. Bom, eu geralmente falo ali do Spotify pra você seguir, pra você deixar 5 estrelas, não sei o que. Não vou fazer isso hoje. Hoje, já que estamos aqui num momento diferente do programa, falando em Spotify, eu vou ler pra vocês os números do Sonic Cast nas retrospectivas da galera. Olha que bacana. Temos aqui os dados de Spotify for Podcasters, que é o nome do aplicativo que eu gravo o programa. Temos aqui top 10 para 122 fãs, ou seja, 122 pessoinhas têm o Sonic Cast como um dos seus 10 podcasts mais ouvidos. Temos aqui no top 5, né, top 5, para 102 fãs do Sonic Cast. E o que mais me surpreendeu, o que eu mais gostei, nós temos aqui o top 1, o podcast mais ouvido da galera, para 66 pessoinhas, 66 fãs. Ou seja, esse aqui é episódio 55, mais ouvido por 66. Eu tô falando que Every 555 and the 666 tá tudo interligado neste programa. Esse guri louco fica pensando nessas maluquices. Bom, agora que eu já não falei da minha arroba, que eu já não falei do Spotify, eu tenho que sim falar do nosso patrocinador, porque se não fosse ele, esse microfone lindão aqui não existiria. E estou falando de quem? Da Draft Personal Soccer, que é a sua academia de futebol. Sigam os guris no Instagram e também no TikTok em @DraftPersonalSoccer. Sonic, como é que escreve Draft Personal Soccer? Bom, não vou te contar, porque na descrição desse episódio, ali dentro do Spotify, na descrição, tu clica ali, tem marcado bonitinha a @ da Draft Personal Soccer. Lembrando também que o Sonic Cast é apoiador oficial do projeto Reciclável, do nosso grande mano, professor Pedro Henrique Sena, que lá de Floripa coordena todas as ações da Reciclável, das aulas, faz tudo que ela está realizando no momento. Fotos muito bonitas vocês encontram nas redes sociais da Reciclável também. E para você conhecer o projeto, saber como ajudar, saber como doar, você vai no site da Reciclável. O site é o seguinte, é reciclave.com.br. Repite! De novo, www.reciclave.com.br. Agora sim, todos os recados dados, patrocinadores, projeto social. Não falei do Spotify, mas acabei falando. Não falei da minha arroba, mas acabei falando outra historinha. Agora eu posso dar aquela acalmada na minha voz e dar aquele golinho d'água clássico do Sonic Cast, convidando você, ouvinte deste programa, que está ouvindo o Sonic Cast, vamos pensar, lavando a sua louça, indo tomar banho, indo dormir, estudando, no trabalho ou em casa de boa, não sei, em algum lugar você está ouvindo o Sonic Cast. Por isso, pegue uma garrafinha com água ou um copo com água e nós vamos dar esse golinho d'água juntos. Estou aqui com a minha garrafinha d'água, ela é de plástico, vamos ver se o barulho é legal. É um barulhinho meio chato, não tem muito eco, mas enfim. Vou dar o golinho, vai ser no 1, vou contar de trás pra frente, atenção. É 3, é 2, é 1, gole d'água do Sonic. Agora sim, que maravilha. Bom, agora que estou com a gargantinha bem hidratada, vou convocar ele, aquele locutor louco que habita por aqui, porque nós precisamos de uma vinheta. Chega aqui, seu louco locutor, e faça a sua vinheta. Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast, episódio número 55. Muito obrigado, seu louco locutor. Bom, a dica cultural, na verdade, é de uma banda que já passou por aqui há 2 episódios atrás, vamos dar a real. No episódio 53, quando o meu convidado foi o Gusta Lins, ele faz parte de uma banda chamada Musaranho. E a Musaranho, agora no mês de dezembro, em que esse episódio é gravado, vai fazer 2 shows. Um deles no Gravador Pub, outro no Music Box. Mas eu sei, podcast é coisa atemporal. Depois que tu ouviu, passou uma semana, não faz mais sentido tu ouvir aquela informação. Por isso, já me adiantei e coloquei a Musaranho na nossa playlist. Sim, se tu não sabe, o Sonic Cast dentro do Spotify é tipo assim, bem entre aspas, com muitas aspas assim, um programa de rádio maluco. Então, já que é um programa de rádio maluco, nós temos as músicas referentes a esse programa na nossa playlist. Abre o Spotify, já que tá ouvindo o Sonic Cast,
digita lá, vai na busca ali na lupinha, coloca assim, falei, espaço no, espaço SonicCast, vai aparecer a nossa playlist, você segue ela e tem acesso aos artistas maravilhosos que já passaram por aqui, referências musicais, bandas, enfim, tudo de som que já rolou aqui em 55 episódios do programa está nessa playlist. E temos lá também a Musaranho. Você também pode seguir a Musaranho no Instagram. Peraí. Desculpe. Você também pode seguir a Musaranho no Instagram. Para isso, você digita @Musaranho. Repite! @Musaranho, sendo que o Zá do Zaranho é com a letra Z, Z de Zapelão. Mais uma referência aí. Ai, ai, que loucura. Bom, agora que nós passamos a nossa dica cultural, eu mexi ali que eu tinha feito um momento redondinho e raivoso adiantado. Agora nós vamos para um momento redondinho e raivoso real. Vou convocar ele, o personagem de voz mais calma e mais tranquila desse podcast, para dar um tostão da sua voz e fazer a sua vinheta. Chega aí, seu Mário Juan, e faça a sua vinheta. Fala galera, ligada no SonicCast. Vamos agora ao momento redondinho e raivoso dentro do podcast SonicCast, que é o podcast redondinho e cremoso. Uarauel. Muito obrigado, seu Mário Juan. Bom, a dica. O áudio que nós vamos rodar agora, sim, estou nessa de rodar áudios, porque assim, vou contar pra vocês. Eu pedi áudios para todos aqueles que já participaram do bloco do bate-papo do SonicCast. E aí eu tive alguns que me mandaram, outros não. E agora eu vou destilar meu momento redondinho e raivoso antes de rodar o áudio. Poxa, gente, eu pedi um áudio no WhatsApp de até 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. E não pedi pra tu entrar num estúdio de gravação profissional, gravar uma música 3 tons acima, afinar a voz, fazer... Não é isso. É apenas um áudio no WhatsApp pra gente poder fazer essa nossa brincadeirinha aqui dentro do podcast. E eu fico na dúvida, assim, por que é tão difícil de mandar um áudio no WhatsApp? Não entendo, mas algumas pessoas mandaram e essas que mandaram eu vou rodar. Então, o áudio que irei rodar hoje é da minha querida irmãzinha Lali, a Lali Coimbra, minha querida Larissa. Vai rodar 2 áudios na sequência. O primeiro, ela dando seu momento redondinho e raivoso. Depois ela fala beijo, te amo, porque ela vai dizer o motivo pelo qual ela estava tão raivosa, original, neste áudio que ela mandou. Então, prestem atenção. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Lali Coimbra, participei do episódio 32 do SonicCast e vou deixar registrado aqui o meu momento redondinho e raivoso. O que me deixa com ódio, com raiva, são pessoas incompetentes, que não sabem fazer o trabalho para que lhe foram empregadas. Pessoas de centrais de atendimento telefônico que nunca resolvem teu problema, pessoas de banco me deixa irritada. O que também me deixa com muita raiva são pessoas que não respeitam as regras estabelecidas do ambiente, tipo estacionamento, que fecham o motoqueiro, porque acham que a gente não é cidadão do bem. Então, assim, essas são algumas das coisas que me deixam com bastante raiva. Beijo, te amo. Não tem como não aprovar meu áudio, porque é uma raiva verdadeira, uma raiva que vem de dentro, uma raiva de quem caiu central telefônica do Banco do Brasil em pleno final de semana. Então essa é a raiva do coração do povo brasileiro, do povo sofrido, do povo fudido, que vai ter que ir na agência bancária em plena semana de pagamento, né, dos aposentados, 13º, tomei no meu cu. E esse foi mais um quadro redondinho e raivoso dentro do podcast SonicCast, que é o podcast redondinho e cremoso, uarauel. Muito obrigado, seu Mário Juan. Bom, então também para agradecer a minha querida irmã Lali Coimbra, como ela disse ali, já participou aqui do SonicCast, episódio número 32, e destilou todo o seu momento de raiva e redondismo também aqui dentro do SonicCast. Bom, estou olhando aqui para a minha pauta, encaminhar para o áudio. Bom, já que eu falei para vocês que esse podcast aqui seria a lá SonicCast das antigas, como é que era o SonicCast nas antigas? Vamos relembrar, durante os primeiros 20 episódios. Primeira coisa do programa era o texto do livro, depois nós tínhamos a dica cultural, às vezes 2 dicas culturais, momentos ali com personagens e tudo mais, alguma história, e encerrava o programa. Agora eu vou adaptei este programa para fazer um formato clássico Sonic Solo, porém dentro do formato atual do podcast, que é, nós teríamos agora o nosso bloco do bate-papo, sempre com a convidada, com convidade, muito lindo e maravilhoso, mas hoje não.
hoje diferente. Hoje vai ser uma história minha. Eu já gostaria de avisar de antemão que alerta de gatilho. Quem tiver problema em ouvir histórias pesadas, que possam envolver crimes, que possam envolver estupro, abusos, coisas do tipo, não ouçam esse podcast. Parem por aqui, vou ser bem sincero. Ouviu até agora o programa, se divertiu, deu uma risada, mas não ouve a partir daqui. Pode dar pause e ouvir outra coisa. Porque eu vou contar pra vocês agora, vou soltar na verdade o áudio de uma história. Eu gravei na verdade este áudio no dia 23 de novembro agora de 2023. Por quê? No dia 18 de novembro de 2023, fez um ano da minha alta do Hospital de Clínicas. Eu tive uma baixa no Hospital de Clínicas no dia 1º de novembro de 2022. Fiquei lá internado por 18 dias, ou seja, no dia 18 de novembro de 2022, eu tive a minha alta. E para eu baixar o hospital, eu passei por uma série de situações uma semana antes, 2 semanas antes. E é complicado para mim contar essa história. Então eu pensei assim, cara, já fez um ano do que aconteceu e eu consegui finalmente organizar minha cabeça e contar essa história numa linha cronológica para que as pessoas entendam tudo que eu passei e aí tirem suas próprias conclusões. Eu tive que omitir nomes, pelo menos umas 10 pessoas eu poderia ter citado nessa história. Me facilitaria até para contar se eu dissesse os nomes das pessoas, mas eu não poderia fazer isso. Então tive que omitir os nomes. Pensei em colocar nomes fictícios, alguma coisa assim, mas não, acho que não, eu ia acabar me perdendo se eu fosse fazer isso. Então apenas omiti esses nomes. E como está ali no título do episódio, proibidão, literalmente, porque essa aqui é uma história que é proibida. Eu não posso sair contando ela assim a esmo para qualquer pessoa. Por isso que ela está dentro de um episódio do Sonic Cast, com o nome do episódio já proibidão, já pensado, que é para chamar atenção mesmo, mas para quando chegasse nesse ponto eu avisar. Se você tem problemas em ouvir possível crimes, abusos, estupradores, coisas do tipo, histórias que vão permear esse tipo de assunto, não ouça esse podcast a partir de agora, certo? Deixa eu tomar mais um golinho d'água, só um pouquinho. Porque vou convocar agora, novamente, os 2 locutores para que eles chamem a minha conversa. Fiquem agora com o bate-papo, quer dizer, fiquem agora apenas com o papo de Sonic MM. No Sonic Cast, episódio número 55, Sonic Cast, o podcast redondinho, proibidão e cremoso. E aí, gente, vamos lá então. Vou tentar começar a contar a famosa história que fez com que eu fosse parar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que fez com que eu ficasse 18 dias internado numa ala psiquiátrica do Hospital de Clínicas, em que eu descobrisse a minha bipolaridade, enfim, vou tentar criar uma linha cronológica na minha cabeça para tentar me lembrar. Bom, essa história ela é bem pesada, envolve possíveis crimes, envolvem coisas pesadas mesmo, e envolvem muitas pessoas conhecidas, amigos e amigas que até então eram pessoas próximas. E eu pensei, como é que eu contaria essa história sem mencionar os nomes? Eu pensei em numerar as pessoas, tipo pessoa número 1, pessoa número 2, pessoa número 3, mas eu achei que ia acabar me embananando se fosse fazer isso. Pensei em colocar, por exemplo, nomes falsos nas pessoas, por exemplo, digamos que João não se chamasse João, se chamasse Paulo, aí começar a chamar de Paulo na história, mas eu achei que isso ia me embananar também. Então eu vou só tentar contar a história de um jeito que eu não mencione o nome das pessoas. Bom, no meu aniversário do ano de 2022, a minha ideia era comemorar ele num evento em que bandas iriam tocar. Uma dessas bandas, que era a banda que estava organizando, era até então a banda favorita ali dentre as bandas dos meus amigos. E a gente tinha, no último aniversário que eu tinha feito presencialmente com mais gente, em 2019, antes da pandemia, eu tinha comemorado um aniversário num show deles. Aí eu pensei que seria uma boa volta, no período pós-pandemia, de comemorar um aniversário, né, em 2022, já com todo mundo vacinado, tudo legal, voltar a comemorar um aniversário num show deles. Então, pedi para que eles colocassem no folder do show, ali no flyer do show virtual, o meu nome de aniversário do Sonic, para que circulasse ali dentre as divulgações
tanto com as outras bandas que estavam participando ou com eles, junto ali, aniversário do Sonic. E aí, aceitaram, beleza, colocaram. E aí eu fiquei divulgando durante alguns dias ali antes do evento acontecer, para os meus amigos, para as minhas amigas, para os parentes, enfim, as pessoas que eu gostaria que fossem, já convidei todo mundo. Mas não cheguei a postar em nenhuma rede social, só realmente mandei para as pessoas, porque na época eu estava com outras coisas para postar, com coisa de maquete, de podcast, de outras coisas, e eu pensei, não, vou deixar para postar mais perto da data. Foi o que eu fiz. Já tinha convidado todo mundo para o meu aniversário, todas as pessoas que iriam poder ir já teriam me avisado. E aí, uma semana antes do meu aniversário é no dia 25 de outubro, eu iria comemorar num evento, nessa festa aí que ia rolar no dia 21 de outubro, por quê? Porque a gente estava vivendo o período ali das eleições, o segundo turno, a votação seria no dia 31 de outubro, e eu não teria nenhum evento para comemorar próximo do meu aniversário, depois do meu aniversário, porque o meu aniversário ia cair num dia de semana, ia cair, se não me engano, acho que numa terça-feira, e aí no dia 31 ia ficar o domingo das eleições, né? Não teria como comemorar naquele final de semana, se eu fosse comemorar num sábado, coisa assim. Decidi que eu comemoraria no final de semana antes. Então, no dia 21 de outubro, seria esse evento aí com show das bandas e tal, que seria meu aniversário. Bom, na semana do evento, o evento era numa sexta-feira, se não me engano. Acho que numa sexta, não tenho certeza, numa sexta ou num sábado. Acho que numa sexta. Na segunda-feira, posto no meu Instagram o flyer do evento, né, com o nome das bandas ali, aniversário do Sonic, mando na lista de transmissão do WhatsApp, posto, na época eu usava o Facebook, posto no Facebook também, posto em todas as redes sociais que eu tinha para postar, que até então não tinha postado. Naquela mesma manhã, uma pessoa ali das minhas relações, que eu tenho como um amigo, chegou para mim, mandou uma mensagem no privado, dizendo assim, cara, eu só não vou no teu evento do teu aniversário, porque nesse evento tem um réu confesso. Um estuprador réu confesso. Exatamente assim. E aí eu tomei um susto, porque eu pensei, cara, não tô sabendo de nada. Daí eu perguntei, tá, mas o que tu sabe sobre isso? E aí ele me contou que essa pessoa trabalhava com eles, tinha uma produtora, alguma coisa assim. E aí um dia, numa reunião, essa pessoa chegou pra eles e falou, contou o que tinha acontecido, contou o abuso, o estupro que ele tinha feito. E falou para esse pessoal da produtora que eles tomassem a atitude que eles considerassem a mais cabível. Então eles expulsaram o cara dessa produtora, ele não fazia mais parte dessa produtora, então esse meu amigo detinha essa história, sabia porque o cara confessou pra ele que tinha estuprado uma pessoa. E essa pessoa iria tocar lá, porque ele tinha uma banda também que estaria como parte do evento. E aí eu achei muito estranho, pensei, cara, como é que ninguém tá sabendo? Esse cartaz tá circulando faz um mês, eu que não tinha publicado ainda. Aí eu pensei, bom, vou perguntar pro meu amigo que organizou o evento, né? Afinal de contas, foi pra ele que eu pedi pra botar o meu nome no cartaz. O que ele tá sabendo, porque ele que deve ter convidado as bandas que estão ali junto. E aí perguntei pro meu amigo o que ele tava sabendo, e ele falou, não, cara, isso é uma fofoca, isso é fofoca, não sei o que. Cara, não tem como ser fofoca, uma pessoa veio me contar e deu detalhes, falou coisas com muitos detalhes pra ser uma fofoca. Vocês não estão sabendo de nada, então tu não vai fazer nada. E ele desconversou, e eu também desconversei. Mas eu fiquei muito mal, porque eu pensei, cara, esse cartaz tá circulando há quanto tempo? Eu que não tinha publicado ainda. E aí eu publico e uma pessoa vem falar comigo que tem um estuprador réu confesso no evento. E eu pensei, as outras bandas não estão sabendo, ninguém tá sabendo, não é justo. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque essa pessoa, quando viu, foi lá e contou pro Sonic. Nenhuma das outras bandas, quando postou, alguém chegou pra eles e falou alguma coisa. Se falou, também não fizeram nada, porque o evento ia acontecer de algum jeito. E aí o que eu fiz? Eu peguei, naquele mesmo dia ou no dia seguinte, não me lembro, peguei e gravei um vídeo falando sobre o acontecido, que eu iria comemorar meu aniversário num local assim assado, com as bandas que teriam organizado o evento, que eu sabia que tinha um estuprador réu confesso ali, mas como as bandas não estavam sabendo, e o evento foi organizado pelas bandas, eu não tinha nada a ver com a organização do evento, eu apenas era uma pessoa que estava lá comemorando seu aniversário, eu não ia estragar o rolê dos outros, até porque eu acho que as bandas iam receber algum cachê, porque tinha que comprar ingresso, fazer um pix ali e tal. Eu pensei, cara, as bandas daqui a pouco vão estar recebendo até uma graninha pra tocar, não vou eu estragar o evento. Então, sabia da situação, mas ia deixar pra lançar esse vídeo que eu estava gravando pós-evento, mas me posicionando que eu era contra a realização daquele evento, né, que tinha uma pessoa com uma situação suspeita que deveria ser investigado, enfim,
coloquei o meu nome ali, mas não citei nem o nome da banda, nem o nome da pessoa que tinha essa situação suspeita. Bom, gravei o vídeo e ficou no meu celular. Passou a semana, fui no meu aniversário, fui lá no evento, vi os shows, encontrei lá algumas meninas jovens que iriam tocar no evento e pensei, cara, elas não estão sabendo. Tem gurias nesse evento, gurias jovens nesse evento e elas não estão sabendo. E aí eu encontrei uma amiga minha que estava lá, que iria assistir uma das bandas que ia tocar. E eu perguntei pra ela, tu conhece as bandas que vão tocar aqui hoje? Ela, conheço a banda do fulano, do Beltrano e tal. A banda em questão da pessoa que seria o estuprador, ela não conhecia. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, olha só, eu tô sabendo que uma banda aqui específica do cara, do fulaninho de tal, aquela banda ali e tal, o cara tem uma situação suspeita, parece que ele estuprou uma pessoa e tal. E me contaram, só que como eu não tô organizando o evento, eu não pude fazer nada, eu não ia me envolver. Mas eu quero que tu me diga o que tu gostaria que eu fizesse. Eu, como um homem que tá sabendo disso e detenho a informação, eu não posso estragar, avacalhar com o rolê, mas eu quero saber o que eu faço. Daí a gente falou, bom, então não vamos descer pro show na hora do show. Era um local em que tinham 2 andares, o palco ficava no andar como se fosse num subsolo. Então a gente falou, então, não vamos descer na hora do show dessa banda. E avisamos algumas meninas que estavam ali em cima, inclusive uma das bandas que ia tocar, que era uma banda com meninas, foram avisadas também. E aí todo mundo se posicionou, não desceu pra hora do show. Beleza. Acabou o rolê. Cheguei em casa, postei o tal vídeo, né? Esse vídeo que eu gravei na semana, me posicionando, dizendo que eu ia esperar passar o evento pra postar. Foi exatamente o que eu fiz. Esperei passar o evento e aí postei. Bom, a partir dali, o meu celular simplesmente não parou mais, porque parece que quando a gente cutuca, né, um cocôzinho ali e tal, tu quebra a casquinha, fede, vem um monte de mosca na volta. Várias pessoas que me seguiam no Instagram e que conheciam alguma história bizarra, ou envolvendo estupro, ou abuso, ou banda que não se posiciona, ou alguma coisa, vieram me contar coisas. E como nesse nosso mundinho underground, cena independente de Porto Alegre, todo mundo se conhece, então cada história que me contavam cruzava com uma outra história que eu já tinha ouvido falar. Então o amiguinho de A, que era amiguinho de B, conhecia C, que era namorada de D, e assim por diante. Bom, a pessoa, o meu amigo esse que organizou o evento, ficou muito brabo comigo, parou de falar comigo um período. Depois desse 1 ano pra cá a gente voltou a já se falar, voltamos a nos ver, então teoricamente, né, colamos os caquinhos e está tudo bem, mas ele não gostou da minha postura, achou que eu deveria ter procurado a pessoa, o tal estuprador, para falar com ele, né, e dizer que conhecia a família da pessoa e tudo mais, mas eu falei, cara, não tô pedindo isso, tô pedindo uma postura, ou afastar a pessoa do show, né, outras pessoas sabiam, não era legal. Bom, quando eu postei o vídeo, uma pessoa veio falar comigo, dizendo que sabia de uma história de uma pessoa, né, de uma terceira pessoa, que tinha cometido um abuso, né, que tinha abusado de uma amiga dele, que era um cara que era inclusive meu amigo, esse que teria cometido esse abuso. E ele me deu muitos detalhes, contou a história assim com muitos, mas muitos detalhes, assim, não tinha como ele estar inventando a história, porque ele seria o maior criador do mundo possível se ele tivesse inventado aquela história. E aí eu fiquei muito mal, porque assim, era um amigo que eu confiava, tanto nele quanto na namorada dele. E agora eu vou contar uma outra história que vai ter a ver com isso. Vamos voltar um pouquinho. Eu contei ali do meu aniversário no dia 21 de outubro, né? Esse evento e tudo mais em que teve esse abuso, o abusador. O meu vídeo que foi postado uma semana depois. Aliás, perdão, o vídeo que foi postado no dia seguinte, ou seja, no dia 22 de outubro. E aí foi o estopim para todas essas histórias. Então estamos ainda em outubro. Vamos voltar em janeiro de 2022. Janeiro de 2022, o Sonic estava eu aqui de férias. Resolvi que eu não ia trabalhar naquele período de janeiro daquele ano. E uma amiga minha veio entrar em contato comigo e tal, porque ela tinha terminado o relacionamento dela. E era bem num período que eu tinha terminado meu relacionamento também. Então naquele momento meio que demos ombro ali um pro outro, ficamos bem próximos e tal. Mas ela tinha terminado o namoro, mas não completamente. Eu ainda tinha um contato com o namorado. Só um pouquinho. Perdão.
tinha terminado com o namorado, mas o cara sempre tentava ficar próximo dela, tentava uma reaproximação e tudo mais. E aí, esse namorado dela, tentando as aproximações e tudo mais, ela veio me dizer que ele não acreditava em nada. Ela trabalhava com terapias holísticas e tudo mais, e o cara só botava lá pra baixo, né, desprezava o trabalho que ela fazia e tudo mais, e eu acredito nessas coisas, então até me aproximei dela por causa disso também. E naquele período ela estava muito mal, se sentindo mal e tudo mais, mas ela sempre via contar que o namorado dela era cético, não acreditava em nada, que ele era um narcisista e tal. Fez a caveira do cara pra mim. Mas eu, até então, dando um ombro ali pra ela ali e tal. Enfim. Passou um período, eles voltaram. Ou estavam tentando voltar. E aí ela falou que o namorado dela queria me conhecer. Porque eu continuava amigo dela, visitava ela de vez em quando. Eu falei, não, beleza, vamos combinar, vamos se conhecer. E aí fui lá, conheci o cara, muito gente boa aparentemente pra mim, assim, parecia um cara super gente fina. Frequentei a casa dele, conheci as coisas que ele fazia, me mostrou coisas, ele toca também em banda, então me mostrou algumas coisas da banda dele. Enfim, ficamos amigos ali naquele momento. Bom, passou um tempo, ela veio me comentar de uma índia xamânica que fazia reiki, que ela conhecia, se não me engano, na cidade de São Leopoldo. Não quero confirmar a cidade, não lembro se é São Leopoldo ou Sapucaia, um dos dois. E que ela queria ir lá fazer uma consulta com ela e perguntou se eu não queria ir junto, se eu poderia ir junto, porque era muito bom, que eu ia gostar e tudo mais. Eu falei, claro, posso ir. E naquele momento, ela tentou levar o namorado dela, até então uma pessoa, como ela mesma dizia, cético, que não acredita em nada, narcisista, mas que ele estava tentando se melhorar para fazer esse reiki lá com essa índia xamânica. Eu falei, claro, vamos ir. Só que olha, aí que tá, tem um agravante que eu não falei antes. Esse namorado dela, nesse período do término deles, que eles ficaram afastados, eu perguntava pra ela o que tinha acontecido, por que eles tinham terminado. E ela não queria me dizer. Era alguma coisa ruim que ele tinha feito, ou errada, mas ela não queria me dizer. Guardem muito bem essa informação, guardem bem. Bom, fomos nós então, os três, essa minha amiga, o namorado dela, que já voltou a ser namorado, e eu, lá na Índia Xamânica. Pegamos um Uber, fomos da casa dela, que era em Canoas, até, acho que São Leopoldo ou Sapucaia, não me lembro, até lá a Índia Xamânica. Conhecemos ela, conversamos com ela, todo mundo fez a sua sessão. Primeiro foi o namorado dela, depois fui eu, e por último a minha amiga. Bom, e a Índia Xamânica, sensitiva pra caramba, depois que o cara fez a sessão de reiki, ele teve que sair mais cedo porque ele tinha ensaio com a banda dele. Ela veio contar pra nós dois, olha, esse cara tem muita coisa encostada nele. Ele não sabe, mas ele tem muita coisa encostada nele. Coisa pesada, assim, coisa ruim. E eu, bom, já imaginava, né, mas fiquei na minha. Beleza. Agora, guardem essa história e guardaram, beleza. Agora vamos voltar lá pro momento em que eu lanço o vídeo e que várias pessoas vêm falar comigo. Uma dessas pessoas que veio falar comigo, que eu contei que eu contei, eu cheguei a contar? Acho que contei, tô me perdendo aqui porque é muita história realmente. Que a amiga dele tinha sido abusada por um cara que eu conhecia, que eu me dava bem e tudo mais, e que deu muitos detalhes porque não teria como ser uma invenção da cabeça dele. Bom, este cara em questão era este namorado da minha amiga que eu tinha levado na Índia Xamânica para fazer a sessão de reiki. E o motivo pelo qual a minha amiga tinha terminado com ele, que ela não queria me contar, era isso. Ela sabia. Ele tinha abusado de uma guria. Muitas pessoas, ou algumas pessoas estavam sabendo, as pessoas que estavam na mesma casa que ele estava no dia e tudo mais, que repreenderam ele e vieram contar. E a minha amiga tentou abafar a história para não saber. Então, quando ela me convidou para ir lá na Índia Xamânica fazer a sessão de reiki, na verdade, o que ele estava tentando se curar ou se melhorar era uma questão de um abuso que ele tinha feito numa pessoa. Então, vocês imaginam como eu me senti naquele momento que eu vinha descobrir. Em janeiro, quando eram minhas férias, eu fui lá na Índia Xamânica e eu posto um vídeo em outubro, na semana ali do aniversário, descubro outra coisa. Ou seja, fiquei vários meses só achando que eu tinha feito uma boa ação, quando na verdade essa pessoa tinha feito um abuso sexual e estava indo lá para se curar. Se a minha amiga tivesse me dito que ele tinha feito um abuso sexual,
muito provavelmente eu não ajudaria, né? Eu sou uma pessoa de bom coração, mas nem tanto assim, né? Bom, por que eu contei essa história em específico? Porque a partir dessa história, várias outras histórias começaram a se misturar. Mas várias outras. Pessoas envolvidas com bandas, que tinham bandas, em coletivos de banda, enfim. Todo mundo vinha me contar alguma história de algum membro, de algum integrante de alguma banda que tinha feito alguma coisa, algum abuso sexual ou alguma coisa parecida. E tudo se cruzava. E todo mundo meio que se conhece nesse meio. Então, eu acabei tentando, naquele período dessa uma semana, no caso, após o vídeo esse que eu lancei no meu Instagram ter sido publicado, fiquei naquela semana seguinte mandando mensagem e respondendo todo mundo que me mandava. Eu não saía do telefone. Eu mal consegui trabalhar naquela semana. Eu estava fazendo uma maquete que eu acho que se ela andou 2 centímetros foi muito, assim, porque eu ficava todo dia, o momento inteiro, era mandando áudio, respondendo, esperando alguém me mandar, respondia de novo, enfim. Tava naquele looping, tentando fazer alguma coisa. Até que chegou um ponto que eu não aguentava mais responder áudio, gente. Eu tava assim, ó, muito entrando em parafuso, assim, tava na minha cabeça, tava muito consumido. Só que ao mesmo tempo eu pensava que eu tinha que fazer alguma coisa, porque tinham me procurado. Eu gravei um vídeo me expondo, falando, me posicionando sobre uma situação, e as pessoas viram ali um cara tentando fazer alguma coisa, e aí vieram contar pra mim isso. Bom, naquele final de semana, teria no seguinte, né, o final de semana pós o rolê do meu aniversário, pós o vídeo ter sido postado, teria no domingo as eleições, o segundo turno lá do 2022, né, do Lula contra o Bolsonaro. No sábado anterior ao domingo, teria uma feira chamada a Feira Bela Tchau, que eu até já anunciei aqui no Sonic Cast algumas vezes aqui e tal, falei dela já, que é uma feira posicionada à esquerda, que tem trabalhos de artistas, bancas e tudo mais, ia rolar na Cidade Baixa. E eu pensei, cara, vai ser o momento exato para eu parar de responder as mensagens e tentar me encontrar com as pessoas que estão a semana inteira me mandando mensagem, querendo conversar comigo. E eu peguei e gravei um áudio e mandei para literalmente todas as pessoas que eu tinha conversado nesse período de uma semana que tinham tentado vindo me contar alguma coisa. Fofoquinha do fulano de tal banda, da banda de ciclano, que era amigo do coletivo de não sei quem. Eu peguei e mandei uma mensagem igual para todo mundo, dizendo que eu estaria sábado na Feira Bela Tchau, sem celular, que eu queria conversar com as pessoas. Eu queria que as pessoas me olhassem no olho e conversassem. Eu queria que as mesmas pessoas que algum dia chegaram em mim, em algum rolê, em algum show, que sentaram pra mim e me chamaram de amigo, me olhassem na cara e me contassem alguma coisa. Ou simplesmente viessem me dar um abraço, ou viessem, sei lá, qualquer coisa. Mas que eu não aguentava mais ficar mandando mensagem pras pessoas, resolvendo áudio do fulano, do beltrano, do ciclano, de quem me pedisse, porque eu tava entrando em parafuso. Bom, realmente fui na Feira Bela Tchau, fui sem celular, só que eu estava assim, ó, muito nervoso, muito nervoso. Eu estava acelerado pra caramba, tava falando num outro ritmo, eu tava pirando, gente, tava pirando. E muitos amigos foram, algumas pessoas que vieram conversar comigo na semana foram também, me abraçaram, falaram, eu tô aqui contigo, tamo junto, tudo mais. Porque eu queria realmente saber desse grupo gigantesco de pessoas que eu fiquei a semana inteira conversando, quem eram os meus amigos, porque afinal de contas eu tinha descoberto na semana do meu aniversário que tinha um estuprador no meu aniversário e ninguém tinha me contado. Ou seja, quando eu precisei dos meus amigos de verdade, uma pessoa se manifestou e me contou. E os outros todos não sabiam, ou acharam que era fofoca, mas não fizeram nada. Então eu precisava saber, já que um novo ciclo estava iniciando, quem eram os meus amigos de verdade, quem não eram os meus amigos quem eram os meus amigos de mentira, vamos colocar assim. Bom, então isso foi no sábado, na Feira Bela Tchau. No domingo, eleições. Fui de manhã votar com a minha mãe. Voltei para casa. Tinha ainda alguns áudios para responder no celular. Respondi um áudio para um amigo meu que tinha me mandado uma mensagem meio desaforada, dizendo que eu não deveria ter feito isso ou aquilo. Não gostou de algum posicionamento meu referente à pessoa A ou pessoa B, porque, enfim, estava metade da cena independente de Porto Alegre mandando mensagem. Eu ia, obviamente, me indispor com algumas pessoas, porque não tinha como agradar todo mundo, até porque os assuntos que eu estava tentando conversar não eram agradáveis. E aí eu respondi um áudio para ele. Eu respondi um áudio que durou 1 hora no WhatsApp. Exatamente. Eu mandei um áudio de 1 hora para essa pessoa. Só que eu só vinha descobrir depois que o áudio durou 1 hora.
Por que eu só fui descobrir depois? Porque no que eu terminei de mandar o áudio, eu apaguei. Eu desmaiei, eu caí no chão. Eu entrei no tal surto, no tal episódio maníaco. E a partir dali, eu não lembro de quase nada. Tenho flashes de situações que eu fiz, tipo, entrar dentro de uma lixeira que tem dentro, na frente da casa da minha mãe, me jogar na rua, no chão, no asfalto, parar um motoqueiro que tava passando aqui na rua, na esquina da minha rua. Fiz coisas absurdas. No que eu larguei o celular, depois de mandar esse áudio de 1 hora, eu apago praticamente. Tenho alguns flashes da minha memória e acordo numa maca dentro do postão da Vila Cruzeiro, do posto da Vila dos Comerciários, deitado numa maca, de bermuda, sem camisa, com os tornozelos amarrados, com as mãos amarradas e com o peito amarrado. E eu olho pro meu lado, tem um brigadiano, né, um policial civil, sentado do meu lado. O que vocês acham que eu pensei na hora? Sim, gente, eu pensei, eu fui preso? Eu matei alguém? Alguma coisa eu fiz. Eu estou mal amarrado numa cama pelo peito e tava com dor porque eu devo ter me debatido. E aí quando eu acordo, eu só sinto a dor no meu corpo. Eu não lembro os momentos de eu me chacoalhando. E aí eu olho pro lado e peço pra ele, tem como me desamarrar? Tá doendo? Não sei o que. Não, ele explica, não tem como te desamarrar agora, né? Daqui a pouquinho a gente te desamarra. A primeira coisa que eu perguntei pra ele, cara, eu machuquei alguém? E ele disse, não, tu não machucou ninguém. Eu fiquei mais aliviado. Eu falei, a minha mãe tá bem? Sim, tua mãe te trouxe aqui e tudo mais, tua mãe tá bem. Deu, beleza. E aí comecei aos pouquinhos, mas bem aos pouquinhos, ter pequenos flashes das coisas que tinham acontecido. Pequenos flashes. Lembrava de eu, como disse, parando esse motoqueiro. Lembro eu aqui dentro da minha casa, jogando as coisas longe. Comecei a lembrar de pequenas situações que aconteceram. Que é esse tal episódio maníaco. Dormi aquela noite no postão da Cruzeiro. No dia seguinte eu fui transferido para o hospital de clínicas, onde eu fiquei 18 dias internado. E toda vez que me perguntavam se eu conseguia falar com os estupradores isso, estuprador aquilo, porque eu tava realmente, entrei em surto devido a essa situação que aconteceu. Fiquei 18 dias internado, ganhei alta, cheguei em casa, né? Voltei a pegar meu telefone celular. Gente, eu nunca tinha recebido tanta mensagem na minha vida, porque minha família tinha publicado no meu Instagram que eu estava hospitalizado, alguma coisa assim. Só escreveu de tipo uma tela preta ali e tal. E várias pessoas me mandaram mensagem. E algumas a minha família ali respondeu. Quem tava com meu celular, eu acho até que era o Dudu Sartori, o meu cunhado, né? Que é o cara da Draft Personal Soccer, aí pra quem não sabe. Ele respondeu algumas pessoas, acho que a minha irmã respondeu algumas pessoas também. Mas eu dei o trabalho de responder todo mundo que eu consegui. E eu pensei, não, cara, não vou escrever, eu vou mandar áudio, porque eu tava com saudade de gravar e ouvir a minha voz. Porque eu pensei, cara, eu tô ouvindo a voz da pessoa, tu vai saber que a pessoa tá bem, né? A pessoa tá te mandando um áudio, eu estou bem, estou em casa, já tô legal, barará, fica bem, obrigado por se preocupar comigo. Me mandava uns áudios assim pras pessoas. Então me fez bem também. E aí, nesse período aí, pós-internação, que foi no dia 18 de novembro de 2022, quando ganhei minha alta, né? Então, do 18 de novembro de 2023, um ano da minha alta, estou gravando este áudio. Eu não sei quando é que eu vou publicar isso aqui, se é que eu vou publicar, mas eu estou gravando este áudio no dia 20 e... Deixa eu pensar que dia nós estamos hoje, eu acho que é 23. Dia 23 de novembro de 2022. Então já faz um ano aí da minha alta. E nesse período tentei, nesse um ano aí que se passou, tentei procurar todas essas pessoas que eu contei ali pra vocês, desse período de uma semana ali que eu fiquei mandando áudio, das pessoas que se desentenderam comigo. Por exemplo, aquele casal que eu fui lá na Índia Xamânica, a menina do casal, em algum momento me mandou uma mensagem dizendo que eu não era um bom amigo, que ela estava muito decepcionada comigo, que ela não queria mais saber de mim, e me bloqueou. Porque, obviamente, ela soube que eu fiquei sabendo que o namorado dela cometeu um abuso e que eu tentei me afastar dela, me afastar dele, porque eu não achei justo o que aconteceu. E ela se sentiu mal e não gostou. Mas tentei procurar ela, procurei a Índia Xamânica, inclusive, para ver se a Índia conseguia falar com essa minha amiga. Não tive resultado. Tentei procurar uma amiga minha, que é de um coletivo de bandas independentes aqui do Sul,
que se desentendeu comigo também, porque eu devo em algum áudio pra ela ter falado de alguma forma do jeito que ela não gostasse, como dizendo pra ela como ela deveria agir perante aquela situação. Só que na verdade eu estava procurando ela pra contar pra ela, porque muitas bandas que ela divulgava estavam ali naquela situação das pessoas me contando e ela divulgando as bandas, tentando fazer um trabalho legal, e não era justo pra ela estar ali fazendo. Mas enfim, ela não gostou e também se afastou. O amigo esse que eu falei que eu mandei um áudio de 1 hora antes de ter o surto, tentei entrar em contato com ele, conversou comigo, gostou que eu tô me cuidando, que eu tô me tratando, mas também não quis retomar a amizade. Então tentei com todas as pessoas que eu poderia me reaproximar. Tem nas minhas redes sociais, ali no meu Instagram, um negócio que diz carta aberta. Naquela carta aberta eu escrevi quando fazia, acho que uns 6 ou 7 meses da minha internação. Então ali eu conto que eu estava tentando me reaproximar das pessoas, tentar conversar com elas, porque o que eu passei eu não desejo a ninguém, né? Eu tive um surto, não fiquei malzinho, fui pro hospital, tomei uma injeção, não. Eu fiquei 18 dias internado numa ala psiquiátrica de um hospital, descobri uma bipolaridade que até então, em 37 anos de vida, que era a idade que eu tinha na época, jamais imaginei que eu tivesse. A partir daí eu tenho que tomar remédio todos os dias, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Odeio tomar remédio, mas eu preciso tomar porque eu não... né, se eu tiver um outro surto desse eu posso morrer, né? Poderia ter morrido no meu surto, porque assim como eu parei um motoqueiro no meio da rua, ele poderia ter me atropelado, poderia ter me jogado no chão, batido a cabeça, enfim, poderia ter morrido no meu surto, mas não morri, né? Então agora, 1 ano depois, poder contar essa história aqui pra vocês, né? Como disse, não sei quando esse áudio vai ao ar, se é que vai ao ar. Eu vou ouvir ele algumas vezes para ver se vale a pena em algum momento lançar. Mas é que como essa história eu contei de forma resumida essa semana 2 vezes para 2 pessoas diferentes, eu pensei, cara, já tá num momento que eu posso contar essa história sem que ela me deixe mal, sem que ela me cause gatilhos e tudo mais. Então pensei, cara, vai me fazer bem eu gravar e de vez em quando eu quiser ouvir, eu poder ouvir, porque o podcast pra mim, ele tem esse papel de ter essa questão da cura, essa questão da terapia. Pra mim ele é uma terapia, como tá na descrição do SonicCast, uma terapia de áudio comigo mesmo, meus alter egos, pra quem quiser ouvir, alguns convidados, é mais ou menos isso, ele é uma terapia pra mim, né? Eu gosto de gravar, gosto de me ouvir falando, me faz bem, me acalma. Então, acho que eu contei toda a história. Se eu me esquecer de alguma coisa, eu acabo fazendo alguma outra gravação para contar para vocês. E de novo, peço desculpa aí se alguém se sentiu ofendido, se alguém se sentiu mencionado sem ser, né? Acho que muitas pessoas, quando forem ouvir, vão acabar se achando na história ou achando algum conhecido, né? Mas eu acho que eu precisava contar, não tenho o que fazer. A história, eu que vivi ela, aconteceu comigo e me gerou todos esses traumas, toda essa internação, toda a questão da medicação que eu tomo, né? Não é justo que eu carregue essa história sozinho, mais gente tem que saber também. Então é isso, gente. Tô olhando aqui o áudio, estamos com 30 minutos e 25. Clássico Sonic Cast das antigas, da primeira temporada, quando era eu sozinho fazendo tudo. Os programas davam em torno de 30, 40 minutos, então só de áudio aqui já deu em torno disso. Era isso. Agradeço a quem ouviu. Tamo junto e muito obrigado. Eu de volta. E aí, gente, o que vocês acharam? Falei que não era simples, não seria uma história fácil de contar, mas foi assim, foi um momento de, entre aspas, de inspiração, porque como eu conto ali no áudio, né, eu tive que contar essa mesma história 2 vezes naquela semana para 2 pessoas diferentes. E eu contei a história numa boa, não me gerou gatilho, consegui falar sobre ela. E eu pensei, cara, já consigo talvez transformar isso num conteúdo do meu programa, para que as pessoas que são meus amigos, que vão me ouvir, porque eu sei que não é muita gente que ouve o Sonic Cast. Quem ouve o Sonic Cast são os meus amigos, as minhas amigas, os de verdade estão aqui comigo. E eu pensei, vai ser um momento para eu poder registrar, sempre que alguém quiser saber tudo o que aconteceu, eu pego e digo, ouça esse episódio, porque eu não vou ficar te contando, porque a história é pesada e longa de se contar. E como vocês viram ali, em torno de 30 minutos para contar, não foi algo muito simples. Bom, eu tenho que dar aqueles tchauz bonitinhos, mas antes, né, tenho que dar aqui
eu não falei ali do áudio, durante o áudio, mas nós temos, obviamente, sempre a hashtag do episódio. Quero saber quem foram os meus amigos, as minhas amigas, dentre aqueles 66 mais ali que dizem que eu tô no topo dos seus podcasts ou na lista dos 122 dos top 10. Vamos ver quem de fato ouviu esse podcast. Se você chegou até aqui no Sonic Cast, você vai mandar a hashtag História Real. De novo, chegou até aqui no episódio 55 do Sonic Cast, manda no comentário do post do Instagram, me manda no próprio WhatsApp, manda pra mim em algum lugar a hashtag História Real. E agora, gente, eu tenho que dar aqueles tchauz bonitinhos para vocês. Bom, se você estiver ouvindo o Sonic Cast ao acordar pela manhã, eu te desejo um bom dia. Agora, se tu já almoçou e tu me conhece, eu só dou boa tarde depois que eu almoço. Botou rango pra dentro, aí beleza, pode me dar uma boa tarde. Se estiver ouvindo o Sonic Cast depois de almoçar, é uma boa tarde para você. Agora, se já é de noite, né, já saiu do trabalho, concluiu a tua aula, tá na academia fazendo aquele treino noturno, estiver ouvindo o Sonic Cast, eu te desejo uma boa noite. Agora, vai que tu é tipo eu, que às vezes perde o sono, se bem que eu tenho dormido bem, até tenho conseguido dormir legal, mas se tu eventualmente perde o sono e coloca algum podcast pra dormir, maratone o Sonic Cast. Esse aqui é o episódio número 55, ou seja, tem esse mais 54 episódios pra colocar em dia, mais o episódio piloto, mais a edição especial, tem milhares de episódios do Sonic Cast pra tu colocar em dia. Então, se estiver fazendo isso na tua madrugada, eu te desejo o quê? Uma boa madrugada para você. Bom, deixa eu ver onde é que eu vou mandar o beijo hoje. Um beijo nas suas tripas, um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Um beijinho e tchau, tchau! Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram em @Draft Personal Soccer. Sonic Cast, apoiador oficial do projeto Reciclave. Vai no site reciclave.com.br. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.